É isso aí, gente. Desejo para vocês um bom dia, boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada também para você que está assistindo o seu horário, mas estou muito feliz. Hoje é o primeiro episódio da Atlantic Talks. Estou aqui do lado do meu irmão, posso falar amigo e irmão, Renato, que me emociona muito em estar aqui com o teu lado. Primeiro podcast, a gente pode chamar, né, Renato? Sim, muito obrigado. E o primeiro de muitos, se Deus quiser. E é isso, a gente quer trazer para vocês novidades e histórias bonitas de empresários que, como você, tem sonhos, desejos e chegou aonde chegou e tem um motivo para chegar. Mas vamos trazer para a história de vida dessas pessoas, né? Sim, vamos tornar a história de vida dessas pessoas inspiradoras, para que muitos de vocês tenham a oportunidade de conhecer, se identificar e assim, obviamente, se inspirar nessas pessoas. E aqui hoje, no primeiro episódio, nós estamos falando com o Biraci, né? O Biraci, eu agradeço muito a sua presença, seu primeiro episódio dessa temporada que vai render muito e vai dar o que falar. E a gente gostaria muito que você se apresentasse para as pessoas entenderem quem é o Biraci hoje, mas vamos começar também o Biraci de infância. Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito honrado de estar fazendo o primeiro Talks aqui da Atlantic, tá? E vamos bater o papo que for necessário, contar quem é o Biraci, de onde começou, histórias de infância, tudo. Estou aqui à vontade para poder bater um papo com vocês e dar tudo certo. Você quer saber um pouco da história dele de infância ou não? Tenho muita curiosidade para saber a história dele de infância. Eu conheci ele agora, mas eu também gosto muito, porque grandes empresários têm grandes histórias. Então eu gostaria de saber da sua, do início. O Biraci de 5 anos, 6 anos, 7 anos, de onde surgiu? Tá. Bom, eu sou paulistano, sou nascido em 58, morava, na época eu nasci no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e logo em seguida meu pai comprou uma casa nos loteamentos daquela época, tá? E nós fomos morar num bairro ao lado do Butantã, em São Paulo. E era um bairro depois do Rio Pinheiros. Então meus tios que moravam na região da Moca, tá? Telefonavam na minha casa e perguntavam se estavam falando da fazenda. Porque para eles, depois dos rios, já era fazenda, não era mais São Paulo, era fazenda. Tá? E isso hoje, você vai para essa região, ela está habitada de uma forma que nós mesmos não reconhecemos, nós que morávamos lá. Tá? Ali era tudo terra, então. Tudo. Era o que o que seria hoje aqui em São Carlos, Cidade Iraci. Eram bairros assim bem afastados, bairros bem simples, mas que ao longo do tempo vão crescendo e se tornam bairros importantes na cidade de São Paulo também, porque aquilo é um monstro, né? Aquela cidade não tem fim. Passei minha vida no Butantã, ia fazer, você estava perguntando de curiosidades, né? Com 8, 9 anos eu fazia carreto na feira. Carreto era uma coisa interessante que hoje não existe mais. Mas naquela época a gente tinha os famosos carrinho de rolemã. Sim. A gente descia as ladeiras lá brincando. E no dia de feira, a gente colocava uma armação em volta do carrinho, passava-se uma caixa com rolemã, e a gente ia na feira ajudar as velhinhas que faziam as compras e não tinham força para voltar para casa. Então a gente levava as coisas, era o carreto que a gente chamava, e a gente ganhava um trocado, era excelente para a gente comprar os picolé, o pastel na feira e tantos outros docinhos que tinha na porta do colégio, do grupo escolar que a gente estudava. Né? Então isso era muito legal. Depois, com uns 10, 11 anos, eu fui ser escoteiro. Tá? Fui 4 anos de escoteiro, foi uma época da minha vida fantástica, porque você com 10, 11 anos ia acampar no meio do mato, 20, 25 crianças, tinha 1 ou 2 adultos só que tomavam conta daquilo lá. Mas você tem que se virar, você tem que montar barraca, você tem que cozinhar, você tinha que lavar a louça, você tem que fazer um monte de coisa que na sua casa você não fazia, porque a mamãe fazia tudo. Tá? Até mesmo aprender a comer, aprendi nessa época de escoteiro. Porque em casa, com a mamãe em casa, era arroz, feijão e bife. E qualquer outra coisa que você colocasse, não queria. Fazia até cara de nojo, né? Sim. Na hora que você vai ser escoteiro, você passa tanta fome que você aprende a comer pedra ensopada e achar gostoso. Tá? Então foi uma época legal, uma época que eu digo que eu cresci muito nessa época. Nessa época também, eu costumava muito ir para o Anhangabaú, lá em São Paulo, porque lá existia uma confeitaria que minha mãe adorava, os panetone que eram feitos nessa confeitaria, e ela sempre dava de presente para a família. E era eu que ia comprar. Então, com
12, 13 anos, eu pegava um ônibus do Butantã, descia lá no Engabaú, ia na confeitaria, comprava os panetones, pegava o ônibus do Engabaú para voltar para o Butantã. Hoje, com 12, 13 anos, você não deixa teu filho sair de casa. Quer dizer, era um outro mundo, era uma outra época, e uma época que permitia que você se desenvolvesse muito mais do que você se desenvolve hoje. Hoje, infelizmente, pela violência, pelos problemas que nós temos hoje na sociedade, você tende a segurar seu filho em casa e não deixa ele se desenvolver. Mas a gente imaginando ainda do passado. Qual a profissão do seu pai? Sua mãe era dona de casa? Como Minha que mãe era? era dona de casa, meu pai ele era engenheiro formado, ele trabalhou inicialmente na GE, que era, na época, a empresa que instalava usinas hidrelétricas. Inclusive, a usina hidrelétrica que tem lá no Broa foi instalado, na época, pelo meu pai e alguns colegas de profissão que vieram instalar aquela pequena usina hidrelétrica que tem aqui no Broa. E aprendia muita coisa com teu pai? Você aprendeu muita coisa ou você aprende mais com a vida, ajudando essas pessoas? Aprender, a gente acaba aprendendo observando, né? Então, tudo em casa meu pai consertava, eu acompanhava. Então, você vai pegando as malícias, vai vendo como é que você conserta as coisas e vai aprendendo a fazer tudo isso, tá? Paralelamente, você tinha a sua vida de rua, vamos chamar assim, tá? Porque você ia para a rua para jogar bola, para empinar papagaio, para caçar passarinho, pegar fruta no vizinho. Então você também já ia com esse grupo aprendendo a fazer outras coisas também. Então, Você imaginava isso aí? Não, a gente conhece as pessoas, mas a gente às vezes não conhece o que elas fizeram na vida. Aqui já soube que ele é o rei do rolemã. Ele tinha o rolemã. Você lembra daqueles rolemã? Madeirinha e o pezinho, né? O pezinho na Brincou frente, muito disso, o breque né? aqui do lado, o brequezinho aqui era uma madeirinha que você colocava do lado do carrinho e quando você queria brecar o carrinho, você puxava a madeirinha ao contrário, porque a parte de baixo batia no asfalto e brecava. Então era muito gostoso. Você tinha já sonhos naquela época, assim, eu quero ser um astronauta, eu quero ser ou não, você tinha um sonho concreto na tua vida? A minha ideia era me formar engenheiro, porque eu tinha meu pai como exemplo, tá? Então eu queria ser engenheiro, tá? E estudei e tudo, fui fazer faculdade, e do 3º para o 4º ano de engenharia, percebi que eu não gostava de ser engenheiro. A engenharia, na minha opinião, é um curso maravilhoso. Recomendaria a todos fazerem engenharia primeiro e depois escolherem a profissão realmente. Porque a engenharia ela tem um conjunto de conhecimentos muito forte que ela te abre a mente, ela te força a raciocinar, ela te alimenta com conhecimento. E depois você escolhe o curso que você quer fazer, pode ser até médico, pode ser advogado, mas eu tenho opinião que a engenharia deveria ser um curso meio básico para todos. Você se formou nela? Eu me formei, eu estava no 4º ano. Mas no 4º ano você falou, não quero ela. Não, mas não é o que eu queria para a profissão. Você deixou claro para a família? Deixei. Aí eu terminei a engenharia, fui fazer pós-graduação em administração na Getúlio Vargas, em São Paulo, e ao mesmo tempo fui trabalhar com informática, porque eu me formei em 82, uma das maiores crises econômicas do Brasil, 82, não tinha emprego para ninguém, e o emprego que eu encontrei na época foi emprego na área de informática, e fui trabalhar com software e com computadores gigantescos. Trabalhava numa empresa chamada Borros, que na época era concorrente da IBM, que eram as grandes empresas de computadores. Não existiam os computadores pessoais ainda, era muito incipiente ainda o uso deles. Eu trabalhava num computador chamado B1000, ele ocupava 2 salas dessa, tá? E ele chamava B1000 porque ele tinha 1 mega de memória. Imagina. 1 mega. Hoje qualquer celularzinho tem giga, tem tera, tem uma memória inteira. E com 1 mega a gente fazia a folha da Drogasil, por exemplo. E aí, uma das empresas que a Borros trabalhava era a Drogasil, e eu fui fazer a folha de pagamento da Drogasil diversas vezes nesse computador, tá? E o que lembra, muito bacana da época, é que em alguns filmes do 007 você vê aquelas fitas magnéticas rodando atrás, era tudo isso era informática. Eu trabalhei com um cartão perfurado, não sei se você chegou a conhecer o que era isso. Cartão perfurado, o que é trabalhar com o computador? Você escreve um programa, na linguagem, vamos dizer, humana, e depois você compila para uma linguagem de máquina e a máquina trabalha com essa linguagem, tá?
Então, a linguagem humana, elas são diversos comandos. Faça isso, depois faça aquilo. E lá nos primórdios, você tinha um cartão desse tamanho mais ou menos, que você digitava cada uma desses comandos. Aí esse monte de cartão você juntava numa caixa de sapato, ok? Todo lá aquele monte de cartão, 1.000 cartões, 2.000 cartões, que era um programa, ia numa máquina para a máquina ler e depois fazer a compilação para a linguagem de máquina. E quando essa caixa caía no chão, você desesperava, né? Porque você ia ter que brincar de quebra-cabeça até botar todos os cartões na ordem certa. Então eu comecei com informática lá atrás, depois veio a parte de fitas magnéticas, depois veio os discos rígidos. O disco rígido era um negócio desse tamanho aqui, 4 LPs, até maior que o LP de música, mas desse tamanho, de cobre, onde o computador entrava com umas agulhas dentro dele assim para fazer a leitura, saía, você tirava isso e levava embora. Então, quando você levava embora, você levava um negócio desse tamanho tinha, chutando na lua, 30 megas de informação lá dentro, 40 megas de informação. Tá? E hoje, qualquer USB que você coloca aí tem tera de capacidade de armazenamento. Era um outro mundo, mas foi legal. Realmente a informática cresceu muito nessa época. Você pegou essa época ou não? Não, vim um pouquinho para frente, né? Mas eu imagino que tudo isso tenha juntado uma situação onde veio uma boa base, né? Uhum. Na vida a gente vai construindo esses passos, né? E tudo que a gente vai aprendendo nesses formatos nos dando base para que a gente avance, né? E até chegar ao nível de empresário que a gente chega em determinado momento na vida. Mas nessa fase eu já estava numa outra fase. Eu entrei naquele disco o rígido, mas aquele pretinho, já menorzinho ali, total. Conta pra gente uma cena, alguma coisa que você às vezes não contou pra ninguém, ou você contou só aqueles teus amigos quando você tomava uma dosinha. Deve ter tido algum problema, alguma coisa nesse episódio aí que você fala, Jesus, aconteceu alguma coisa engraçada, algum problema? Sim, teve. Nessa área de informática. Sim, nós estamos falando dela. Os computadores eram de tamanhos diferentes, tinham 3, 4 modelos de computadores na época, e os softwares eram diferentes, tinha muita semelhança, mas eram diferentes. As máquinas trabalhavam de forma diferente. E uma vez teve que fazer uma entrega técnica de um computador, numa empresa que fazia o formulário contínuo, lembra aquele papel que fazia o formulário contínuo nas impressoras? E estava todo mundo de férias viajando e sobrou para mim fazer. E era numa máquina que eu não conhecia totalmente, eu conhecia bastante o B1000. Aquela máquina que ele estava me mandando era outra que eu não conhecia. E eu fui com a famosa colinha na mão, tá? E entendi o sistema que tem que ser feito, mas levei a colinha, porque... E cheguei lá, todo mundo em cima, porque eu sendo o representante da fábrica, a primeira imagem que você tem é que você é o papa do assunto. Sabe, né? Tudo. E eu não sabia tudo, porque não era a minha máquina, como eu falei. Chegou o cara. Tá, chegou o cara. E aí chegou lá, liguei a máquina, fui seguindo a colinha, botando não sei o quê, e aí naquela que estou rezando já para ver se dava certo. Na hora de apertar o botão para realmente a coisa andar, tá? Tava chovendo lá fora, deu um raio, derrubou um eucalipto em cima da central de força da empresa e apagou tudo. É filme isso. É filme. E aí parou tudo, né? Aí o pessoal veio, olha, deu esse problema assim, assado, né? O pessoal está lá trabalhando, mas só vai resolver isso amanhã. Então não adianta continuar aqui, pode ir embora. E aí eu fui embora. E amanhã tinha gente para vir. Eles queriam a entrega técnica hoje e o pessoal da máquina só poderia ir no dia seguinte. Então, mandaram eu, tá, para resolver, só que, graças a Deus, deu esse rolo todo aí, não tive passar vergonha nenhuma, e no dia seguinte, quem entendia do assunto foi e resolveu o problema. Será que seria muita oração? Você fez uma oração grande ali? Meu santo é forte. Vai lá e derruba tudo. Aí eu tenho um detalhezinho, meu nome é Ubiraci, né? E na década de 50, a Igreja Católica não quis me batizar, porque Ubiraci é nome pagão, é nome indígena. Tá? Então, não é de estranhar, né? Porque a Igreja Católica reconheceu Copérnico agora há pouco tempo, então não vamos discutir, né? Então, na igreja, o meu nome é Pedro Ubiraci. No meu atestado de batismo é Pedro Ubiraci. No documento é só Ubiraci.
mandou ter Sabatina é Pedro Biracema. Então eu falo que São Pedro é meu padrinho. Tá? Então, na hora que eu preciso uma coisa um pouco mais assim, obra dos céus, eu chamo São Pedro para me ajudar. Você acredita que nem, deixando esse gancho aí para a juventude de hoje, pessoal, você viu o que você falou, que você foi lá para mexer com receio, com medo, e um papelzinho de uma cola. Você acha que isso e hoje, falando do passado e hoje, isso interfere muito no crescimento emocional e profissional nosso, esse medo de fazer, mas fazendo? Você só consegue evoluir quando você erra. Tá? Então, se você não tiver vontade de arriscar, se você não tiver curiosidade de fazer, se você não tiver coragem de fazer, você vai ser sempre o mesmo. Então, você tem que arriscar, você tem que fazer. Vai dar tudo certo sempre? Não. Você tem que estar preparado para a frustração também. Hoje, existe um grande número de pessoas que se suicidam porque não estão preparados para a frustração. No primeiro não que eles ouvem na vida, eles vão lá e se matam. Quer dizer, isso não funciona assim. Tá? A juventude tem que saber que as coisas funcionam ao longo do tempo. Tá? Hoje, devido a tudo isso que tem de rede social, o pessoal acha que tudo lindo e maravilhoso. Eu estava conversando com a minha filha outro dia, as amigas, um monte de gente, eles alugam uma mansão lá nos Jardins de São Paulo, levam malas e malas de roupa, né? E no período de 1, 2, 3 dias ficam tirando fotografia em momentos diferentes dentro daquela mansão e depois ficam 2, 3 meses postando imagens. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, tudo isso que tem na rede social, uma boa parte é falso, não é verdadeiro. E as pessoas acreditando que aquilo é verdadeiro e aquilo não acontece na vida deles, eles se frustram e acabam se matando. Sim. É uma felicidade, é um fake, né? É um fake. Então, não pensem que o sucesso acontece de hoje para amanhã. Não existe sucesso hoje para amanhã. Nada supera o trabalho duro, né, Albert? Nada. Ao longo do tempo. Não é nada ao longo do tempo. Nada. Tá? Eu estava conversando com um sobrinho recentemente e ele falava assim, pô, mas na época de vocês era mais fácil. Hoje eu não consigo comprar um apartamento. Falei, claro que consegue. Em 17 anos, como eu comprei o meu, pagando parcelinha por parcelinha. Não, mas eu quero comprar já. Mas já, meu filho, já nada cai na mão. Tá? Já você fica jogando na loteria aí e tenta ganhar o bolão, porque não tem outra forma. Eu até quando a gente vai para esse caminho, a gente até estava discutindo um pouquinho antes de você chegar, né, para essa nossa entrevista aqui, a gente estava discutindo esse efeito sobre essas questões de mídias sociais e tudo e tal. A gente estava discutindo que a pessoa ali que fica passando, né, cada 30 segundos, né, gera o efeito da dopamina ali, né? E que quando a pessoa olha para o relógio, ela já perdeu 2 horas no dia dela, né? E, poxa, imagina você produzindo 2 horas do seu dia, ao invés de perder tempo com algumas situações. É lógico que eu acho que todas as tecnologias vêm para ajudar, elas vêm para, obviamente, fazer evoluir, mas a gente também estava discutindo esses efeitos, né? O quanto a gente criou de relacionamento brincando, né? Construindo amizades, se relacionando com pessoas, né? E que hoje as pessoas acabam ficando muito atrás ali do cercadinho delas ali, né? Do computador ali, do celular, de uma tela. E o quanto isso a gente sente que é ruim para as pessoas no tempo, né? Como isso é nocivo no tempo. Mas até para o mundo dos investimentos, né? A gente vê muita, como você está falando, né? A gente fala de investimentos no nosso escritório, a gente vê que as pessoas acabam ali consumindo muito conteúdo ruim também, né? E aí vem com muitas dúvidas, muitos problemas nesse sentido. Então acho que hoje está, de fato, bem distorcido, né, Dani? Bem... Eu falo que é o exagero, né? O exagero. Você vai falar da tua época, eu posso falar um pouco da minha, sou de 80, mas a gente saía da escola ou ia jogar bola com amigo, ou jogar um basquete, ou um vôlei, ia pra rua, descalço, não tinha problema de machucar o pé, e os problemas se resolvia fora, né? Respeitava os professores. Se você tiver uma briguinha com o teu amigo, você brigava na rua, mas no outro dia já estava comendo salgado. Exatamente. Né? Você resolvia os problemas. Sim. Não deixava ir acumulando os problemas. Né? Eu acho que é justamente sobre isso o mundo moderno hoje. A gente vai acumulando problemas. Não, a geração que está vindo aí, a geração chamada de Z, chamada de geração neném, é uma geração que precisa mudar muito rapidamente, porque ela é fraca. Ela é muito fraca. Hoje é normal a mãe marcar entrevista para o filho na empresa. E já começou a acontecer em algumas empresas da mãe aparecer para fazer entrevista.
Quer dizer, não vai ter um emprego para uma pessoa dessa nunca. Sim. Não vai ter nunca. Tá? A geração atual, ela, como você mesmo mencionou, Renato, ela gasta muito tempo no celular. E a parte social é muito importante. Você tem que conhecer a diferença dos outros para você poder, inclusive, melhorar o seu eu. A pandemia, todo mundo que ficou em casa ficou meio pinel. Um monte de gente foi parar em psicólogo, em psiquiatra, porque o isolamento é prejudicial para nós. Nós, seres humanos, gostamos de relacionamento. E quando você não faz esse relacionamento, você adoece. Sim. Adoece feio. E me fala uma coisa, vamos voltar àquela época do relâmpago, caiu, do teu trabalho ali. Dali, você teve o crescimento naquela empresa, você partiu para outra, para onde foi você? E qual que era a idade? A idade eu tinha por volta de 26 anos, 25 anos. E ali você teve dali você passou para outro caminho, para onde foi? Na empresa que eu estava, na Borros, permaneci nela mesmo. Da área de software eu passei para a área de vendas, que era uma área que me agradava mais. Trabalhei com vendas na Borros uns 3, 4 anos. E aí, naquela época, meu pai e o irmão de criação dele, o Antônio Fischer dos Santos, possuía uma empresa aqui na cidade de São Carlos, e o meu tio Antônio, ele já tinha falecido na época, inclusive. Meu pai estava mais ou menos aqui na empresa administrando sozinho. Existia um grupo financeiro que o apoiava no trabalho, e aí meus irmãos vieram trabalhar aqui antes de mim, viram que a empresa tinha algumas coisas erradas, a administração não estava perfeita, não sei o quê, me convidaram para vir trabalhar. E eu vim para cá, para São Carlos, em 87, para poder administrar a empresa e melhorar. Em 87, eu entrei na empresa como vendedor, trabalhei 2 anos como vendedor na empresa. Nesses 2 anos, eu fui levantando as coisas que eu entendi que estava errado na empresa. Existia desde má administração até má pessoas dentro da empresa. E aí, em 2 anos, eu propus para tanto o meu pai, que na época era o acionista majoritário, quanto ao vice-presidente, que representava o grupo financeiro, uma limpeza na empresa, a demissão de diversas pessoas. Solicitei que eu pegasse o comando da empresa, porque eu tinha que fazer muitas mudanças. Inclusive, a parte financeira da empresa estava bem ruim. A empresa era uma empresa muito endividada, perto de uma recuperação judicial, até mesmo uma falência. E foi-me dada o poder, eu virei o superintendente da empresa na época, e eu comecei então a administrar a empresa como eu entendia que ela tinha que ser administrada. Tivemos muita sorte na cooperação de algumas pessoas nessa administração e conseguimos levantar a empresa assim rapidamente. Primeiro, cortamos todas as partes ruins dentro da empresa, os desperdícios, as pessoas estavam jogando contra tudo, e começamos a trabalhar numa empresa de futuro e alavancamos a empresa basicamente em 3, 4 anos, conseguimos equilibrar as contas dela, e de lá para cá, graças a Deus, viemos crescendo ano a ano. Me chamou a atenção, eu gostaria de saber, gostaria de vocês dois. Tá. Nós estamos aqui no meio de 2 grandes vendedores, né? Porque você vende e ele vende. Para as pessoas identificarem. O jovem, também a gente fala muito do jovem porque estamos tentando trazer esse pessoal para identificar o passado, mas nós estamos vivendo hoje. Sim. O que é ser um vendedor? Você falou para mim que você sempre gostou muito de vendas. O que é ser um vendedor? Depois dele, eu queria saber de você também sobre isso. O que é ser um vendedor? O bom vendedor é aquele que agrada o cliente. Mas para ele agradar o cliente, ele tem que agradar a empresa que ele trabalha também. Porque não adianta você fazer só o que o cliente quer. Se você não lembrar da empresa que você trabalha, você está condenando a empresa que você trabalha a vir a quebrar, a morte. Tá? Então, o bom vendedor é aquele que consegue equilibrar os 2 braços da balança, atendendo às necessidades do cliente e, ao mesmo tempo, atendendo às necessidades da empresa que ele trabalha. O vendedor, ele é uma pessoa que ele não precisa ter um grande conhecimento técnico. Tá? O conhecimento técnico, normalmente, o vendedor tem um auxiliar, que seria um engenheiro de aplicação, que nós chamamos. Tá, okay? O vendedor é aquele que consegue
ouvir as reclamações do cliente, contornar as reclamações, explicar para ele, convencer o cliente que se ele está pagando um pouco mais caro é porque o produto é bom, vai dar retorno para ele, consegue convencer o cliente a comprar. Nós, na nossa trajetória na empresa, nós já tivemos vendedores que vieram da área de vender banana, tá? E hoje se tornou um dos melhores vendedores de perfuratrizes para mineração. Não tem relacionamento, tá? Então o vendedor é aquele cara que vende o famoso geladeira para esquimó. Sim. Você tá me falando então que não importa se o currículo do cara é vendedor de banana, mas se ele for o melhor vendedor de banana, ele tem chance na tua empresa. Tem muita chance de vender qualquer coisa, tá? Então tem que estar no cerne da pessoa, ele tem que gostar de vender. Tá? Por quê? Porque o cliente sempre tem razão, você tem que ouvir o que ele está falando, mas ele tem razão, mas você não pode fazer tudo aquilo que ele quer. Então você vai ter que convencê-lo que ele tem razão, porém, dá o jeitinho, contorna daqui, contorna de lá, e você efetua a sua venda. O vendedor é um psicólogo, ele é Tudo, porque normalmente o cliente vai falar todas as lamúrias, os problemas que ele está tendo, vai contar as histórias. Você vira até confidente de bar, o cara vai contar que brigou com a mulher, com os filhos. Então é normal, você tem que dar. É normal você. Nós tínhamos alguns clientes lá na Prominas, lá na região de Belo Horizonte, e eram clientes mais na área pública, inclusive. A gente chegava lá, convidava a gente para ir para o bar, a gente ia para o bar, começava a bater papo, come um salgadinho, alguma coisa, e vai bebendo, não sei o quê, e você acabava à noite, 7 horas da manhã, no Ceasa, lá do Belo Horizonte, tomando sopa de cebola. Tá? Então você tem que ter a paciência de Jó, porque ele é o cliente. Você não pode falar para eu quero ir embora porque já deu meu horário. Não existe isso. Tá? O vendedor ele tem a paciência de atender o cliente sempre. Não importa o horário, não importa o dia, nada. Eu só tenho a afirmar tudo que ele falou, mas colocando um parênteses aqui, uma vez, a primeira pessoa que eu atendi, né, aqui na cidade de São Carlos foi uma mulher. E um dia, conversando com essa pessoa, ela me falou algo que até hoje eu guardo isso. Ela me disse o seguinte: a boa venda é quando o vendedor acha que ganhou e quando o cliente acha que ganhou, quando os dois lados saem satisfeitos da negociação. Exato. Então, essa é a boa venda, é o momento em que todos saem felizes por aquilo que buscaram, né? ou acabaram encontrando aquilo que queriam. Então, eu falo que você entender a necessidade da pessoa que está do outro lado, ela é mais importante do que o produto que você está vendendo. Porque quando você vende, né, algo para uma pessoa, você tem que entender se ela realmente precisa daquilo ou não. É muito importante quando você vai para esse caminho, né, de trajetória, onde a pessoa, ali na ponta final, ela sai satisfeita, ou você atende a expectativa dela. E a gente sabe que você pode ir no melhor restaurante, pedir a melhor comida, mas se você não tiver um bom atendimento, se você chegar lá, a cadeira estiver manca, se você tiver lá, o garçom te derrubou uma taça de vinho em cima de você, se a comida chegou fria, você não retorna naquele local. Você é no melhor restaurante, com a melhor comida, com a melhor situação que possa acontecer. Então, a negociação ela tem que ser boa para ambos, como o Biraci acabou de falar ali, né? Nesse sentido. Me fala uma coisa, no mundo de hoje, mundo moderno, que eu falo mundo moderno de hoje, as pessoas estão sendo educadas a aprender a vender um vinho que custa R$10 por 1.000, por 200, 300, seja o que for, pelo valor que está, não importa. Ou seja, abre aspas, enganar o consumidor. Como a gente consegue transportar? Porque que nem nós estamos falando de duas pessoas que é da minha época e que demonstra esse lado que a palavra é justo. É justo para você? É justo para o Biraci? Então o negócio é bom. Agora, nós estamos num mundo que, seja esperto, vende o que você conseguir porque ele tem condições de comprar. Como a gente pode trazer? Porque eu não vejo que esse mundo moderno, ele fortalece os negócios. Eu vejo que naquele momento ele é imediato. Naquele momento você ganha. Mas você vai perder no futuro. Ou eu estou errado? Enganar as pessoas é uma coisa que vem de você. E tudo que vem de você veio do berço, da educação que o seu pai e sua mãe deu para você. O Brasil tem um pouquinho dessa de
vou ser malandro, vou enganar todo mundo. Começa no futebol, né? O Começa jeitinho futebol, malandro. isso aqui. Mas tem que haver valores em casa. Se você não der valores para os seus filhos em casa, Boa. você realmente vai criar um bando de malandro que pode ter sucesso e pode não ter sucesso. Porque nem todo mundo que é esperto se dá bem. Um ou outro se dá bem. Não vou falar para você que não. Sim. É que nem jogador de futebol. Tem um monte de... Não, eu quero ser jogador de futebol. Quero. Beleza. Eu quero ser o Neymar. Quero ganhar o dinheiro que o Neymar ganha. Legal. Tem um que ganha isso. Tem 100 jogadores que ganham bem. Os outros 10 mil jogadores, se ganhar salário mínimo, é muito. Então, não tem que... Porque você viu um cara ter sucesso, aquilo lá vai ser sucesso para todo mundo. Não é verdade. Aqui é o arrasta pra cima. Não é verdade. Arrasta Então, pra cima. quando eu tive a possibilidade de educar meus filhos, sempre mostrei para eles que honestidade é importante. Você está fazendo um negócio, existe um pouco de malandragem no negócio, mas não precisa haver má fé. Sim, é isso Não aí. precisa haver má fé. Tá? Você pode usar um pouquinho de malandragem, faz parte do jogo. Eu te convenci a pagar R$10 a mais, Sim. faz parte do jogo. No outro, o cliente vai me convencer a vender por R$10 a menos, porque ele vai ser melhor do que eu na negociação, alguma coisa. E na média a empresa vai ficar satisfeita dentro da lucratividade dela que ela também espera. Mas é muito importante a educação em casa. Muito importante. E isso eu acho que é a grande falha que existe hoje na geração. Os pais não querem perder tempo educando os filhos. Os pais colocam os filhos no mundo, muitas vezes, para, sei lá, eu tenho até uma opinião meio brava, porque algumas pessoas colocam o filho no mundo para mostrar que são touro reprodutor. Só, porque não tem a menor ideia do que é ter um filho, do que é educar, do quanto custa isso, de quanto você vai ter que ceder da sua vida para isso, e depois não querem. Depois, quando eles percebem que para educar o filho ele vai perder 3 horas de bar com os amigos, ele não quer, ele quer ir para o bar. E aí quem vai educar o filho? A escola. Só que a escola não está lá para educar com relação a valores. A escola está lá para educar com relação a informações, é diferente. E você percebe muito que hoje a maior parte da educação dos filhos é a escola que faz. Não é os pais. E você se preocupa com isso também? É uma preocupação constante, né? Eu tenho um filho Mais novo, né? De 9 anos. Então, é uma preocupação constante que a gente tem quanto a isso, né? De fazer esse acompanhamento. De fato, o que a gente sente muito, eu vejo pela sociedade em que a gente vive e as pessoas que a gente convive, né? Que muitos desses pais acabam querendo terceirizar, né, a obrigação de transmitir esses valores para a sociedade, ou para a escola, por meio em que ele vive e não assumindo sua responsabilidade. Mas eu acho que a maioria dos pais hoje em dia começaram a, de uma certa forma, olhar um pouquinho para isso exatamente por esses altos níveis de psicólogos, enfim, tudo que a gente já pontuou aqui. Mas pegando aqui um gancho aqui, né, nesse processo que o Biraci acabou de falar ali, ele disse que chegou aqui então, e depois trabalhou um processo enorme ali com a Prominas ali, saneando, ajustando. E eu falo que todo empresário sempre passou por dificuldades. E as pessoas não entendem isso, né, Biraci? Todas as dificuldades que passam para chegar a um determinado momento da sua vida ali, na sua trajetória. Sim. E além, obviamente, da Prominas, eu sei que o Biraci já foi presidente da Ciesp, trabalhou muito tempo com a Ciesp, enfim, teve um grande fator ali que contribuiu com a sociedade ao qual ele está inserido, né, que é a cidade de São Carlos, a região como um todo. E aí eu acho que seria legal até o Biraci falar desse período de Ciesp, para a gente depois voltar para Prominas. Acho que seria muito bacana isso. Bom, eu sempre gostei de associativismo. Acho que é muito importante você se associar, ter um órgão que te represente. É importante, porque você troca ideias, você faz networking, você tem uma série de vantagens em fazer parte dessas associações. Minha vida na Prominas, o primeiro lugar que eu me associei foi na ABIMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, porque a Prominas fabrica máquinas, e lá eu comecei a aprender um pouquinho
o que é essa convivência também profissional com pares, empresas maiores, empresas menores, porque você tem que enxergar também vantagem e desvantagem de todos os lados. Em seguida, eu me associei à Ciesp. A Ciesp é o Centro das Indústrias de São Paulo. A Ciesp é uma entidade, a Fiesp, a federação, é uma outra entidade. A federação, ela é uma obrigação legal. Então, tanto a empresa quanto os trabalhadores são representados por um sindicato, e os sindicatos têm uma federação. Isso está previsto na CLT, é obrigatório. A CLT nossa era da década de 40. Na década de 20, um grupo de empresários resolveu montar a Ciesp, porque como não existia a federação, eles montaram esse centro de indústria. Quando a CLT passou a existir na década de 40, com Getúlio Vargas, e criou-se a federação, teoricamente a Ciesp poderia deixar de existir. Mas era uma associação importante, né, de indústrias, daqui representava todas as indústrias de transformação do país, e aí então se manteve a Ciesp, é uma associação, você paga uma mensalidade e participa dela normalmente. É muito importante, você junta pessoas de um monte de empresas diferentes, de tamanhos diferentes, de produtos diferentes, então isso é muito importante para você ter esse convívio. Eu fui convidado para entrar na Fiesp no ano 2000 como diretor adjunto aqui na cidade de São Carlos. Fiquei 6 anos como diretor adjunto e depois fiquei mais 11 anos como diretor titular aqui em São Carlos. Foi uma época muito boa, de muito aprendizado. Depois que eu saí daqui de diretor titular aqui em 17, eu fui convidado para participar da chapa lá em São Paulo, porque a presidência do Ciesp fica em São Paulo. O que nós temos em São Carlos, Araraquara, Matão, diversas cidades aqui no interior, são diretorias regionais, onde eu era diretor aqui. E a presidência fica lá. E hoje eu participo da chapa de São Paulo para o grupo que administra o Ciesp como um todo. E uma coisa que eu sempre pontuo, né, e trazendo para a mesa aqui, é que aí a gente tem o Biraci empresário, nós temos o Biraci trabalhando em algumas federações, temos o Biraci que eu conheço, aí já a parte que eu conheço, em algumas questões sociais no município. E aí a gente olha, né, para o Biraci, canalizando forças para diversas situações, e tenho certeza que o Biraci, nessa trajetória, teve toda uma base, um escopo de pessoas que ajudaram ele nessa trajetória, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho dessas pessoas do Biraci. Sim, eu tava esperando o momento certo de entrar. Não tem dúvida. Pai e mãe foi muito importante, fizeram a base, me deram... Primeiro, eu acho que todo filho deveria ser hiper grato ao pai e à mãe só pelo fato dele existir. Tá? Porque quem deu a vida para você foi seu pai e sua mãe, e de certa forma você já tem que ter uma gratidão enorme por isso. E o meu pai e minha mãe me proporcionaram a possibilidade de estudar, a possibilidade de eu crescer, de me preparar para poder ter uma vida futura também familiar e profissional. A minha vida familiar começou ainda na faculdade. Eu conheci minha esposa na faculdade. Nós dois fazíamos engenharia na Escola de Engenharia Mauá. E ela era da minha turma e nós começamos a namorar no 2º ano. Isso era 79. Eu tenho que falar as datas certas Quase aqui. lá, tá pertinho. Se eu não falar as datas certas aqui, eu apanho em casa. Então deixa eu... 45 anos, eu sou de 79. 79. Maravilha. Tá? E aí nos formamos, eu fui trabalhar na Bobs, ela foi trabalhar no Grupo Itaú, na parte de telecomunicações. Fizemos pós-graduação, eu em administração na Getúlio Vargas, ela em informática no Mackenzie. E em 87 viemos 2 para cá. Ainda não tínhamos filhos, viemos trabalhar na Prominas, tanto eu quanto ela, e aí realmente viemos brigando com o mundo para poder sobreviver em empresa e poder sobreviver a nossa própria subsistência, né, a nossa existência. Foi um início de vida muito duro, porque, como eu falei, comprou um apartamento em 17 anos,
Chegamos em São Carlos, o carro que nós tínhamos era um Fusca. Era uma vida regrada de 2 recém-formados, que não dependiam mais de ajuda do pai e da mãe e que tinham que se virar sozinhos. E a gente começou dessa forma, bem tranquilo. Tivemos algumas metas, por exemplo, o Fusca aí que eu estou falando. Eu falando, não troca o Fusca enquanto a empresa dever alguma coisa. Levamos 5 anos para poder trocar o Fusca, porque foi o tempo que nós levamos para pagar todas as contas da empresa. Depois, década de 90, nós fomos agraciados com 2 filhos, o Gabriel e a Flávia, a minha esposa e a Terezinha. Desculpa, aí eu apanho mesmo se eu não falo. 90 o Gabriel nasceu, em 92 a Flávia nasceu. São carlenses, viveram a vida inteira aqui. Hoje o Gabriel trabalha conosco na empresa. A Flávia se formou em advocacia e está tentando concurso público, porque o sonho dela é a magistratura. E mesmo que não pareça, a gente fala, não, você fez tanto pelos seus filhos, o que eles fizeram para você? Um monte de coisa. Porque o fato de você ter filho te estimula a melhorar, porque você quer cada vez mais melhorar a vida dele também. Mas você tem uma linha tênue entre você ajudá-lo e você atrapalhá-lo. Tá? E é nessa linha tênue que o bom educador tem que saber a hora que fala, arruma esse rolo, vai lá e resolve. Tá? Porque se você correr atrás de resolver sempre todos os problemas, ele nunca vai crescer na vida. Família para você é base, então é tudo. Para mim é importante. Família é muito importante. Você acredita que, né, a maioria das pessoas que a gente acaba conversando fala assim, eu acho que faltou tempo para mim para querer mais tempo com a família. Você acha que toda essa obrigação, todo esse tempo, hoje, você com a idade que você está, você mudaria alguma coisa? Eu gostaria de ter passado um pouco mais de tempo com a família. Não digo para você que essa frase é uma frase comum que muito empresário fala, mas eu acho que não é uma frase totalmente verdadeira, porque você passou tempo com a tua família. Você pode não ter passado todo o tempo que você queria, tá? Mas você não deixou de fazer, de dar grandes atenções a eles. Uma vez por ano a gente viajava com a família, principalmente viagens de carro, porque é uma época que você vai conversando, vai passando por convivências muito gostosas. Poderia fazer mais? Sim, poderia ter feito um pouco mais, mas não muito mais. Um pouquinho mais. Um pouco mais eu gostaria de ter passado com a família assim. E você, meu amigo? São os momentos que todas as pessoas que acreditam nos seus sonhos e que têm sonhos, né? Em alguns momentos a gente sacrifica algumas coisas, né? É muito, muito claro isso, né? Eu falo que a grandeza está nas distorções que você cria no tempo, né? Então, em determinado tempo a gente acaba se entregando mais para uma questão profissional, determinado tempo até para a família, em detrimento das questões profissionais. Tudo tem aqui os seus momentos, né? Então a gente cria esses processos para que sejam válidos, né? Mas eu, com um filho de 9, e todo mundo aqui no escritório sabe, assim, entro às vezes 7, 7 e meia, saio daqui às vezes 8, 9, 10 horas da noite, e quantas vezes eu chego em casa e meu filho já está dormindo, né? Uhum. Então eu acho que não é muito diferente daquilo com que o Biraci já passou, ou que outros grandes empresários que aqui a gente vai entrevistar vão relatar exatamente esse fator, né? De que em alguns momentos a gente tem que abrir mão de algumas coisas para um objetivo maior, que é, de fato, uma situação melhor para sua família no futuro, algo que você queira ali, né? Mas falo que até hoje, assim, a gente às vezes acaba sacrificando algumas coisas nesse sentido. E não tem jeito. Se você quer algo, né? Se você busca algo, precisa em alguns momentos fazer isso. Mas isso é compactuado, né? Então, compactuo com a minha esposa. Olha, final de semana eu estou aqui com vocês, a gente viaja, a gente faz isso. E a gente vai se organizando nesse efeito. Não tem como ser empresário e ter horário fixo. Não tem. Esse negócio de entrar às 8, sair às 18, não existe para empresário. Tá? O empresário ele nunca sabe onde ele vai ter que estar e que hora vai ter que estar. É normal a gente acordar 3, 4 horas da manhã para ir pegar um avião. É normal o avião pousar em São Paulo 8 horas da manhã e você chegar aqui meia-noite, 1 hora. É normal, isso faz parte do dia a dia. Não reclamo nada, não estou falando isso para ninguém ficar com dó de mim. Lógico. Faz parte da profissão que eu escolhi.
Ponto. Então vamos tocar o barco. Tá? E as crianças, normalmente na idade de 9 anos que o Renato está falando, elas têm o horário delas de dormir. Então elas vão chegar naquele horário e vão dormir. E realmente, muitas e muitas vezes, você chega em casa e a criança está dormindo. Isso quando você chega. Porque quando você trabalha em vendas, é normal você viajar e voltar daqui a 14 dias. Tá? No começo da Prominas, que eu estava trabalhando na Prominas, nós fazíamos viagem de 14 a 21 dias sem voltar para casa. Nossa. Porque naquela época não existia celular, não existiam as comunicações que você tem hoje. Orelhão de ficha 50 segundos. Essa também, o famoso caiu a ficha, né? Tô chegando, cheguei. E a gente saía de carro daqui e ia até Fortaleza de carro para atender todos os clientes. Nossa Senhora. E aí voltava 14 dias depois, 21 dias depois, 21 dias... E não existia GPS também, né? Existia mapão da 4 rodas, você lembra? Mapão da 4 rodas. Cheguei parar no posto para comprar. Você comprava na banca, jogava aquele livrão lá com os hotéis de Abacuá e tinha um mapão da 4 rodas lá. E você ficava olhando. E pior é que muitas vezes você viajava à noite, aí você tinha que acender aquela luz maravilhosa dentro do carro para procurar onde é que você estava no meio do mato. E arriscando, né? Mas tô aqui agora. E era assim. Então, realmente, isso acaba atrapalhando um pouco a convivência com a família, mas faz parte do jogo. Sim. Tá? Mas é o que você falou, todo fim de semana você passava com a família, viajava, curtia, levava para ver futebol, o jogo do São Paulo, como a gente estava falando agora aqui. Maravilhoso São Paulo, vamos deixar claro isso aqui. Tá? Curtia a piscina do clube com as crianças, então isso tudo a gente fazia. Tá? Mas que podia ter um pouquinho mais de tempo com a família, poderia ter. Então, olha só, né, chegando a esse ponto aqui, o Biraci é paulistano, estudou em São Paulo, formou em São Paulo, em um determinado momento da vida veio para São Carlos, 38 anos de São Carlos, pelo que ele falou, 87, é isso, né? São 38 aí, 20, nós somos em 25. 38 anos de trajetória nessa cidade e 38 anos de uma trajetória, né, de crescimento, onde gerou empregos, ajudou pessoas, entidades. O quanto as pessoas dessa cidade, desse município, né, deveriam reconhecer cidadãos como esse, né, que projetam no município aqui a melhor expectativa, qualidade de vida, e ao longo desse tempo, quantas empresas, imagino que ele, né, eu falo por mim, olhando, que deixaram de existir, né, por uma questão, às vezes, de administração, por uma questão de uma mudança de tecnologia, por uma questão de outros fatores, né, que a vida vai colocando, mas a Prominas vencendo todo esse tempo, lideradas aqui pelo Biraci, enfim, e a Terezinha, os irmãos, todo ali um grupo de pessoas que trabalham com eles ali no suporte, e que hoje é um momento de transição, né, Biraci? Sim. Um momento de transição para a segunda geração, para a terceira geração, né? Porque tudo começa com o seu Urbano. Isso. O famoso seu Urbano. Eu conheci o seu Urbano antes, né? Maravilha. E aí a gente chega nesse estágio aqui, então. 38 anos de São Carlos, Biraci. Dentro desses 38 anos, e óbvio, com os 2 filhos, que eu falo que são os maiores acertos da sua vida, né? Eu falo que o meu maior acerto é o Felipe. Mas por todas as dificuldades que você passou naquele momento, nos momentos em que você passou na vida, qual foi o maior momento, assim, aquele momento que você falou assim, não, agora é o momento em que eu vou tentar virar o meu jogo e as coisas vão acontecer. Conta um pouquinho, se você puder, desse seu momento. Virada de chave. A virada de chave, para mim ser o que ela é hoje. Foi na época que nós chegamos aqui, tá? No começo do trabalho aqui, do levantamento da empresa, a empresa realmente estava muito mal administrada, pessoas de mau caráter dentro da empresa, e eu tinha uma certa dificuldade de relacionamento com meu pai, tanto que eu fui o último filho a vir trabalhar na empresa. Os outros vieram antes de mim, eu preferi ter vida profissional própria, porque eu e meu pai tínhamos diferença de opinião e isso não estava dando muito certo lá. E aí, naqueles primeiros anos, aqueles primeiros 6 meses que eu estava na empresa, eu apresentei para ele uma série de pessoas que estavam agindo de forma errada dentro da empresa, e ele falou para mim que eu não sabia o que eu estava falando, que eram pessoas de 15, 20 anos com ele, que jamais iam fazer isso com ele, tá? E que eu era meio moleque no que eu estava falando. E ali, aquilo veio aqui, né?
Era meu pai falando, eu queria xingar, mas não podia. Então tinha toda uma coisa que ficou engasgada na garganta. E aí, na época, eu conversei com a minha esposa e nós, quando saímos de São Paulo, nós demos um aviso prévio nas duas empresas que nós trabalhávamos de um ano. Falaram, eu vou sair o ano que vem. Porque isso, de certa forma, ajudou a empresa a não sofrer com a nossa saída, deu tempo de colocar pessoas no lugar, de serem treinadas, tudo. Difícil Tá? isso hoje, hein? E, ao mesmo tempo, deixou as portas abertas, porque se eu tivesse algum problema uma hora aqui, eu poderia voltar para meus empregos, porque eu agi corretamente Sim. com a empresa que eu trabalhava. E isso hoje, só fazendo uma parte, não existe. O cara chega lá e fala, amanhã eu não venho. Tá? Só que ele esquece que depois da manhã ele vai ter que procurar emprego de novo lá, e ele não vai ter emprego de novo lá. Tá? Então eles deviam realmente repensar muito bem esse tipo de atitude. Bom, e aí então, voltando na história, eu conversei com ela e nós falamos, 2-1. Ou nós voltamos para São Paulo, para a nossa vida estava lá, ou nós ficamos aqui para provar quem é moleque e tomamos a decisão que a gente tem que tomar. Tá? E nós optamos por ficar em São Carlos. Foi a época então que eu levantei todos os dados com um pouco mais vamos dizer assim, de provas. E aí fiz uma nova reunião, agora com o meu pai e com o vice-presidente, tá? Colocamos na mesa e foi nessa reunião que eu falei que eu pedi o poder da empresa. Tá? Falei. E o poder não é poder para eu sou o gostosão, não é isso. Sim. Poder é porque eu queria controlar, administrar e fazer a empresa crescer. Tem nada além disso aí. É que às vezes a palavra poder é meio forte, mas não é isso. Eu queria ter o comando da empresa. Tá? E aí, então, com todas as provas que eu apresentei, me deram o comando, foi onde eu realmente limpei a empresa e comecei a subir, a crescer com a empresa. A empresa, ela tinha um produto relativamente bom, mas ela não tinha seriedade no trato, nem com o cliente. Tá? E isso foi uma das coisas que nós implantamos na empresa. O que é correto, o que é errado, não vamos separar direitinho. Aqui só se faz coisa correta. Ah, mas fazer coisa correta custa. Não interessa, faça. Tá? Então, realmente, a gente conseguiu alavancar a empresa porque nós implementamos na empresa a filosofia do que é correto, do que é justo. O que é errado aqui dentro não se faz, mesmo que custe caro. Isso é perfeito. É uma das coisas que me leva a crer por que você está onde você está. Uhum. Porque eu conheci várias empresas, grandes empresas que quebraram. Né? Aquela filho nobre, neto pai rico, filho nobre, neto pobre. Isso na sua cabeça, isso é real? E como é que você passa? Você vai passando os bastões. Qual é a sua preocupação para o próximo bastão? Vamos lá. Isso é um assunto extremamente delicado, porque família... eu tenho um outro ditado também, que é o seguinte, família e dinheiro, quando mistura, só dá encrenca. Nós vamos falar da família, mas o pensamento desse bastão, pensamento vai passar o bastão. O pensamento é correto. É correto realmente, porque, infelizmente, ser filho não significa ser competente para assumir a empresa. E muitos pais, erroneamente, passam o poder para os filhos pensando que está fazendo a melhor coisa. E não está. Porque você está colocando o seu filho numa posição que ele não sabe fazer, tá? Ele vai conseguir quebrar aquilo que você construiu, que seria o futuro dele, inclusive. E muitas vezes ele nem queria estar ali. Né? Muitas vezes nem queria estar ali. Está ali porque... Sonho do pai, o sonho do sonho do meu pai. Então, você tem, numa empresa, duas categorias bem distintas. Tá? O sócio e o trabalhador, vamos chamar assim. São bem distintos. O sócio é aquele que tem o poder acionário. Então, se a empresa der um resultado positivo, ele vai receber, não vai chamar de dividendos. E do lado de cá, você tem aquele que trabalha, que ele pode ser seu filho e pode não ser seu filho. Tá? O importante é que esse aqui dê resultado. Porque este só vai ganhar se este aqui der resultado. Então, se você botar o teu filho aqui e ele não ter capacidade para fazer aqui, você vai prejudicar teu filho, porque ele vai perder o emprego, porque a empresa vai quebrar. Tá? E você vai se prejudicar e todos os seus sócios, porque não vai ter resultado aqui e eles também não vão receber nada aqui. Então, quando você vai passar o bastão para a próxima geração, você tem que ver muito bem se você vai passar o bastão do cargo ou se você vai passar o bastão das ações.
Tá? Porque se você passar ações do cargo para quem não tem competência para o cargo, você vai quebrar tudo. Você vai perder tudo. Eu, na minha trajetória, né, no mercado financeiro, são 24 anos atendendo pessoas físicas. Eu estou num processo que eu tenho falado muito sobre isso, né, que eu estou chegando na terceira geração de algumas famílias, né, de atender algumas famílias ao longo do tempo. E aquela questão do vendedor que a gente trouxe para cá, muitas dessas famílias que eu atendo, eu converso e tento entender o momento em que eles estão, o que está acontecendo, exatamente para ajudá-los com decisões que são importantes ao longo da sua trajetória de vida. E assim, eu vejo, como a gente tem tocado nesse assunto, eu vejo vários fatores, assim, né? Eu vejo cliente meu ali que tem 2, 3, 4 filhos, e que ele não tem questões sucessórias. E o cara, se ele não tiver o entendimento de que não há necessidade da sucessão, que a gente está falando aqui, não há essa posição de sucessão, e obviamente ele tem duas situações, né? Ou traz alguém de fora com competência para fazer o processo, que aí vai gerar esse dividendo, que é o que a gente está discutindo aqui agora, ou ele vende a empresa, porque ele preserva o patrimônio para que a família, obviamente, tenha a tranquilidade ali na frente, né? Então, eu conheço algumas pessoas que eu vejo e às vezes a gente conversa, tenho intimidade para poder falar isso, né, pelo tempo de trajetória juntos, desse entendimento. E eu tenho famílias que eu acho que o filho é muito mais preparado que o pai já deveria ter assumido a companhia. Então, mas isso vai muito das questões de criação, vai muito das questões dos interesses que essas pessoas também acabam sendo contagiadas ao longo do tempo, né? E poxa, eu tenho um filho de um cliente meu aqui que é um cara que tá numa multinacional holandesa, gigantesca a nível de mundo. O cara é um excelente profissional no que ele faz, mas não quer assumir a empresa do pai, uma empresa de relevância, não vou nem falar municipal, de relevância nacional, né? Porque é uma pessoa que não está aqui na cidade, não é da cidade aqui. Mas é um cara sensacional e o filho não tem essa aptidão. Mas são momentos, são histórias, né? De cada um. E você tem essa história, você tem em São Carlos. Não vou mencionar nomes das famílias, nada por questão de delicadeza, mas você tem empresas aqui que tinham 10 mil funcionários, empresas que tinham 1.000 funcionários, empresas que tinham 28 herdeiros dentro da empresa. Quebrou tudo. Quebrou tudo. E, paralelamente, você tem empresas menores que profissionalizaram toda a empresa e estão galgando mercado assustadoramente. Então, não tem o porquê ter vergonha de falar, não tem capacidade para isso, vai fazer outra coisa, vai ser feliz em outro lugar. Tem que ser frio. Tá? Tem que ser frio. Você tem que ser o administrador. Boa. Tá? Você tem que administrar a sua família também. Você teu filho, você tem amor por ele, você quer o sucesso dele, mas o sucesso dele nem sempre é aquilo que você pensa. O sucesso dele pode ser outra coisa. O pai não é o amigo. Não, é pai. Não pode. O pai nunca pode ser o amigo. Se ele for amigo, ele não vai educar o filho. Que é o diferencial. Olha, nós estamos chegando no fim, viu, Renato? Tá maravilhoso. Na idade eu ficaria com ele até o final, 5, 6 horas, mas o pessoal não vai aguentar tanto tempo, não. Sim, mas eu aguentaria. Fantástico. Muito obrigado. Eu quero uma pergunta, depois eu quero que você deixe a última pergunta também. Vamos brincar do orelhão. Tá. Vamos supor agora, você vai ligar pro Miraci de 8 anos. Pegou o orelhão, tem 50 segundos para falar. O que você falaria para aquele menino do rolimã, aquele menino que pegava o carrinho e levava as compras para lá e para cá? Ele atendeu o telefone e você, alô. O que você falaria para ele? Desviro. Boa pergunta. Essa eu falaria para ele fazer tudo igual. Porque eu não me arrependo de nada da minha vida. Eu acho que a minha vida foi muito boa. Eu tive momentos ruins e ótimos durante a vida inteira, mas foi um aprendizado constante. Eu tenho certeza que eu sempre trabalhei com os valores mais corretos possíveis dentro do meu entendimento. Ajudei muitas pessoas que eu pude ajudar na vida. Não esperei nada de volta, porque normalmente quando você ajuda as pessoas, você espera alguma coisa de volta e depois você se sente traído, porque as pessoas não te agradecem por tudo aquilo que você fez. Aliás, são raras as pessoas que agradecem. Tá? Mas
faria de novo. Ajudaria as pessoas de novo, levaria tombo de novo, falar tudo novamente, porque eu acho que a vida que Deus me deu foi maravilhosa, não posso reclamar, não. É ser então, e fazer de verdade, é isso. Sim. Esse é você. O Renato mencionou a parte social, né? Eu não falei aqui também, aqui rapidamente falando. Eu participo de Rotary há 35 anos. O Rotary é uma entidade que ajuda as pessoas menos favorecidas. Todo ano a gente faz um monte de coisa dentro da sociedade. Tá? Ajuda pessoas. Nós já fizemos de tudo. No nosso clube, aqui em São Carlos, são 6 clubes atualmente. No nosso clube nós já fizemos biblioteca na penitenciária de Tirapina. Já fizemos carrinho para o pessoal coletar reciclável na rua. Tá? Já fizemos a energia fotovoltaica lá no abrigo de idosos de Leandorfeld. Então, essa parte é gostosa você fazer, você ajudar os outros, você ajudar alimenta a tua alma, né? Não alimenta a alma. Alimenta. E você ganha ponto com o homem lá em cima. E todos nós vamos conversar com o homem lá em cima, não tem nem dúvida. Que não é, a gente não é eterno aqui, né, Renato? Não tem jeito. Aqui, essa como é o primeiro talking nosso, né? Aqui eu vou terminar esse talking nesse sentido, não com uma pergunta, mas com um agradecimento. Muito poucas pessoas sabem, e eu tive a oportunidade de agradecer por algumas vezes o Biraci, pessoalmente. Acho que é o mais importante do que até o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Mas eu já tive a oportunidade de fazer isso pessoalmente. Nós já tivemos uma outra situação também muito positiva nesse sentido, mas se a Atlantic existe hoje, né, se essa empresa existe hoje, eu tenho que agradecer esse cara aqui, que esse cara aqui me ajudou bastante no momento mais difícil da minha vida. E eu quis que nós começássemos com esse programa. Com ele. Né? Com você. Na realidade, eu ia fazer uma pergunta pro Renato. Ele falou uma coisa que eu não sei se é verdade. Ele falou que é o momento mais difícil. Quais? Porque foram vários. Conheço ele de infância. Né? Então, são vários. Me ajudou são vários. Um momento muito bacana. E é bonito ver a história dele. Mas eu tenho que agradecer demais esse cara aqui, que foi um momento que eu tive que tomar uma decisão, e é uma decisão de você pular de um abismo. Quando você vira empresário, você pula no abismo todos os dias, né? Porque você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Mas se não fosse a ajuda desse cara aqui, de mais outras 2 pessoas, num determinado momento da minha vida, eu acho que talvez nós não estaríamos aqui hoje partilhando desse momento fantástico. Então, aquela situação em que a gente fala que algumas pessoas não reconhecem, cara, é tão bacana a gente falar muito obrigado das pessoas, né? Antes que as pessoas partam, ouviram o nome de ruas, né? Que aí a gente não tem mais oportunidade de falar, de abraçar, de beijar e de dizer muito obrigado. E você sabe que é isso aí mesmo. Aconteceu isso aí que ele está mencionando realmente, tá? Ele é uma das raras pessoas que agradecem, realmente no passado nós já conversamos diversas vezes sobre isso, tá? Mas o melhor de ajudar as pessoas, agora eu vou falar do meu eu, tá? Não é nem ouvir o muito obrigado. O obrigado é importante, tá? Mas o melhor de você ajudar as pessoas é você ajudar porque você quer ajudar. Você não precisa contar para ninguém que você ajudou. Tá? Porque tem pessoas que vão fazer qualquer benemerência, tá? E a primeira coisa que eles fazem é colocar em todas as redes sociais do mundo que fizeram aquilo. Entregando marmita. Então você não está ajudando a pessoa, você está se autopromovendo. Bem diferente. Né? Tá? Então, no caso do Renato, ele estava passando uma situação delicada na época. Nós sentamos, conversamos, decidimos qual era a estratégia para ele passar aquilo. Tá? Ele precisou de uma ajuda. Ajudei porque eu confiava nele. Eu tinha na pessoa dele uma pessoa assim, um caráter ilibado. Conhecia ele, entendi como ele é, me enxergava um pouco nele também. E colaborei com o que eu podia colaborar na época, e depois já, por diversas vezes, ele já agradeceu, e eu falei para ele já esquecer, que não tem que agradecer mais nada, não. Não, mas isso é importante, eu acho que o Renato, já que a gente está tocando no assunto dele aqui, eu deixei minha esposa agora, eu falei para ela, olha, o Renato, ele faz com que a gente não desista das coisas, né? Que eu conheço ele desde de infância, a gente vê que tudo dói. Né, as dores da vida, daqui a pouco vai todo mundo chorar aqui. Né? Mas fazendo uma pergunta final para você. Na verdade, não. Eu quero que você deixe uma mensagem final
Do programa, hein? Pelo amor de Deus. Tá. Mas é para quê? Porque esse programa, na realidade, vai ser eterno. Tá. Pode ser gerações vão ver o Birassi aqui batendo esse papo. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem final para teus amigos, para tua família, para sua esposa, para todo mundo lembrar desse dia. Uma mensagem final de você. O que sai do teu coração agora aí? Tudo que você fizer com amor, tudo que você fizer com garra, com trabalho, que você fizer com boa intenção, tá? Só traz positivo, só traz resultado positivo. Então, trabalhe, estude, aprenda, seja legal, confie nas pessoas que merecem ser confiadas. Tá? Então, é uma coisa que você realmente pode fazer. O que é a vida para você? A vida é tudo. É tudo. É maravilhosa, é uma bênção de Deus, é uma coisa que eu agradeço diariamente aos meus pais por ter me dado. Ela é uma coisa que você tem que enfrentar no dia a dia, não tem que desistir. Todo dia vão aparecer percalços na vida e todo dia você vai ter que batalhar e ultrapassar essas pedras pelo caminho. Você tem algum sonho futuro aí? Pode contar pra gente ou já está tudo realizado? De minha parte, já está tudo realizado. Com a família que eu tenho, os 2 filhos que eu criei, a alegria que eles me dão. São paulinos, hein? Um deles é São Paulino, a outra é corintiana. Não pode falar isso. A única coisa que eles não me deram ainda, que eu brigo todo dia, é que eu quero neto. Porque eu falo que hoje eu tenho 2 netos que latem. E eu quero neto que chore. Entendi. Então é a única coisa ainda que eu quero que seja realizada nessa vida aí. Muito bem. E você? Uma mensagem final aí para o programa. Na realidade é o seguinte, eu quero agradecer muito. É o primeiro episódio, eu acho que fizemos de tudo, até se emocionar rolou aqui, né? E eu acho que é isso, né, Birassi? A tentativa e a realidade. Nós estamos trazendo a realidade desse podcast já no primeiro episódio. É falar quem são vocês de verdade. A pessoa, não o poder. Sim. É a pessoa, não o que tem na conta, né? Sim. Porque a gente vai partir e isso aqui vai ficar. Mas a sua história vai permanecer, a minha e a de todos que estão aqui vendo e assistindo esse programa. Eu quero agradecer a Atlantic Talks aqui por dar essa oportunidade para mim, para estar junto com vocês aí. Muito obrigado, Renan. Vamos fazer mais, né? Vamos fazer mais e melhor. Vamos todos juntos aqui. O Birassi, mais uma vez, obrigado por ter vindo, obrigado por estar aqui. Dani, obrigado por estar aqui. Todo time que trabalhou para que esse momento, né, chegasse aqui, né? As pessoas que acreditaram nos nossos sonhos, enfim, que estiveram aqui ao nosso lado nesse momento, para que a gente pudesse mostrar as histórias dessas pessoas fantásticas. Principalmente a galera dos bastidores, estou tudo aqui, eu falando com a gente, mostro o tempo, falo o tempo, levanta a mão. Muito obrigado para vocês também, prazer em conhecê-los. E é isso, gente. Eu gostaria que vocês seguissem as páginas, curtissem, compartilhassem essas histórias, mande as mensagens, fala, assiste esse episódio, eu acho que vale muito a pena. É o primeiro de vários. Eu agradeço muito. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Até breve.